Você não é seus pensamentos, você não é o que você pensa, e o que você pensa não é você. Então, é isso que você precisa ouvir hoje. Se você já ouviu, ouve de novo. Se você não ouviu direito, ouve de novo, porque essa é a única coisa que vai realmente te trazer de volta ao controle da sua vida, ao controle dos seus pensamentos. E você precisa ter esse controle de novo, sabe? A gente, na maioria das vezes, hoje vive dominado pelos nossos pensamentos, né? Porque eles pensam por nós, eles falam por nós, a gente acaba acreditando que somos eles, que eles são o que a gente realmente pensa. Mas no final, o que acontece, a gente só se identifica com eles. E esse se identificar tanto, a gente acaba sendo submergido, tragado nesses pensamentos, a gente acaba vivendo nossos pensamentos. Às vezes a gente vê pessoas assim que estão rindo aqui com a gente, ou que estão, né, falando, rindo, se divertindo, mas por dentro elas estão só ouvindo os pensamentos dela. Ela tá aqui rindo, mas ela tá na mente dela. Eu sou um fracassado. Ai, nada dá certo pra mim. Nossa, todo mundo consegue ser feliz, menos eu. Todo mundo consegue tudo, menos eu. E você acaba vivendo aquela vida. Ou então aquela pessoa, né, que só vive no passado. Ai, como puderam fazer isso comigo? Ai, não merecia aquilo. Ai, nossa, nunca mais vou acreditar em ninguém. Então, você tem esse sentimento, né, de alguma coisa que aconteceu com você e você acaba surgindo vários pensamentos, né, relacionados àquilo e você acaba acreditando neles. Não, é mesmo. Realmente, ninguém é bom pra mim. Não. Nunca mais vou acreditar em ninguém, nunca mais vou ser feliz de novo. Então, sempre esses pensamentos, a gente acaba... Um sentimento gera muitos pensamentos e a gente acaba acreditando neles e aí nossa vida vira o que a gente chama de uma vida infeliz, uma vida de sofrimento, uma vida de depressão, ansiedade, pânico e tudo mais. Então, perceber que nós não somos esses pensamentos, que nós, seres humanos, né, que nosso estado mental é feito para viver no agora, é o que a gente precisa para se libertar disso de vez e controlar de novo a nossa mente, porque eu percebo que a nossa mente não para, né? Ela tá o tempo inteiro pensando mil coisas. Mas quando eu quero realmente não pensar nada, o que eu preciso fazer? Ou quando eu quero não viver no futuro, não viver no passado, eu preciso me concentrar no presente. E o que é o presente? É isso aqui que eu tô vivendo agora. Essa chuva que tá caindo em mim, essa grama que tá aqui verde no chão, essa árvore aqui que tá balançando é o vento. Então quando você começa a voltar, a prestar atenção nas coisas à sua volta, que é o nosso estado natural, você pode observar as crianças elas estão só concentradas no que elas estão vendo, né? É o estado natural do ser humano, se concentrar no presente, no agora. Mas quando a gente cresce, a gente acaba, né, achando que a gente... Eu também acreditava que eu ser muito pensativa era uma coisa boa. Depois você percebe que ser pensativa é só ladeira abaixo, né? A gente só ouve a nossa mente só vai dizer coisas ruins pra gente. Ela não vai dizer quando a gente é bonita. Ela não vai dizer como a gente é feliz, como a gente é grato pelas coisas. A gente não vai dizer essas coisas. A gente vai dizer só: fulano tem mais coisa que eu. Fulano consegue um carro, eu não consigo. Fulano consegue comprar uma casona e eu tô aqui. A gente só vai murmurar, ruminar, a gente só vai se comparar. É isso que a nossa mente fala pra gente. E é esse estado que infelizmente a gente hoje em dia vive. Não só eu, não só você, todo mundo, a gente só vive na nossa mente. As pessoas que conseguiram se libertar desse estado mental são as pessoas que conseguem viver no agora. Então, isso aqui não é uma sessão psicológica, eu não sou psicóloga, mas eu sou um ser humano que já passou por tudo isso: ansiedade, depressão, pânico. E quando eu me sinto assim, hoje em dia, graças a Deus, eu consigo perceber que esses pensamentos não sou eu, que esses pensamentos de ai, como a vida é difícil pra mim, nossa, não é eu. É só um pensamento que surge na minha cabeça e eu me identifico com ele. Na psicologia, nós temos pensamentos conflitantes e para nós, a espiritualidade sempre é uma voz, né, o ego que a gente ouve. Então mas não é a gente, pode dizer qualquer coisa, mas não é você, não é eu. Não sou eu que falo que eu não sou feliz, não é eu que falo que nada funciona pra mim, não é eu que falo que todo mundo consegue menos eu. É uma voz, e eu só me identifico com essa voz. Infelizmente, a gente acaba se identificando. A gente vê hoje em dia pessoas completamente identificadas, né, nos pensamentos dela, que é aquela pessoa amargurada, aquela pessoa que só vive no passado, falando de uma coisa que aconteceu há 1000 anos atrás. Essa pessoa está vivendo na mente dela, e a mente dela só leva para dois caminhos: para o passado ou para o futuro, mas nunca para o agora. A gente nunca consegue ver a nossa mente e viver no agora ao mesmo tempo, não dá, porque o agora só existe isso aqui. Eu só consigo pensar no agora olhando as coisas que estão ao meu redor, sabe? Observar. Então, se você não sabe como fazer isso, você não sabe acalmar sua mente,
pensa como uma criança, observa uma criança. Você vai ver ela brincando, ela vai estar observando, ela vai estar completamente concentrada no que ela tá vendo, na areia, sabe, no carrinho, naquela coisa que ela tá vendo, nas formas das coisas. E é isso que a gente perdeu, nós perdemos essa capacidade de viver no agora, que a gente só vive lá, né? Murmurando o que já aconteceu, do que fizeram com a gente, do que, ai, me traiu, como pode, eu não merecia isso. Eu lendo esse livro também, que foi um acordar, assim, pra mim, falando, né, da experiência de que ele viu uma pessoa falando sozinha na rua. Ele falou, nossa, eu espero nunca chegar assim. Ele falou, depois ele viu que ele estava realmente parecido com ela já, né, falando sozinho, porque a gente escuta tanto a nossa mente. Acontece comigo também. Eu, às vezes, quando eu tô, assim, naquele momento, assim, quieta, e vem, nossa, mas aquele lugar foi tão... Você começa a lembrar do passado. Ou então, nossa, será que eu vou conseguir fazer isso no futuro? Tipo assim, aí você começa a ficar ansiosa. E o passado te dá depressão, né? Se eu começar a pensar nas coisas ruins que já aconteceram comigo, eu só vou viver uma pessoa deprimida, né? Porque a depressão é essa sensação, assim, que a gente vive, essa questão que tá lá no passado, né? E a ansiedade, eu sou muito ansiosa, então sempre tô no futuro. Mas é uma maneira que eu descobri pra eu me policiar, que... quando a minha mente está atordoada, turbulenta, eu não tô no agora. Quando eu tô triste, quando eu tô pensando no que aconteceu comigo há 20 anos atrás, há 10 anos atrás, há 10 minutos atrás, eu já tô no passado. Eu já não estou mais no presente. Então, nos concentrarmos no agora, infelizmente ou não, graças a Deus, é o que Deus deu pra gente. O agora é isso aqui, é o que a gente tá vivendo nesse momento. É o que a gente tem, é o presente, realmente é o presente. Então pode parecer clichê, espero que seja clichê. Espero que você tenha ouvido isso muito, porque essa é a única solução. Se a gente começar a acreditar no que a gente pensa, a gente realmente só vai ver o que acontece, né, com as pessoas, né? Só tristeza, só pessoas que podem ter tudo, mas estão infelizes, pessoas que não conseguem mais sentir prazer na vida, e perder o prazer na vida é realmente... deixar de viver, né? Porque quando a gente não consegue mais ver graça em nada, é porque a gente já não está vivendo, a gente já está entregue, né? É tragado pela nossa mente, ela já sugou a nossa sanidade, já sugou a capacidade de perceber as coisas que Deus permitiu a gente viver. Então, eu não tô aqui falando pra você, ai, porque você tá passando por isso, porque você é ingrata, porque você... Não. A gente passa por isso porque a gente acaba se identificando demais com a mente, né? Porque pensa assim na sua mente como se fosse o algoritmo do centro de pesquisa da internet. Você pensa assim, tô precisando de um vestido, né? É um sentimento, você tem um sentimento, eu tô me sentindo um pouco sozinho hoje. Começa a surgir todo tipo de pensamento. Você tá sozinho, ninguém vai gostar de você, ninguém gosta de você, você não presta. Você é infeliz, nunca vai ter jeito pra você. É a mesma coisa. É exatamente assim. Você sempre atingido por esses pensamentos. E aí acontece que quando começa a surgir todos os pensamentos, você começa a acreditar neles. Você fala assim, é verdade. Realmente, eu acho que eu nunca vou conseguir. Você começa a sofrer quando você se identifica com eles, né? Realmente, eu nunca vou ser feliz. Realmente, ele me traiu, todo mundo vai me trair. Por que ele me traiu agora? Você não acredita mais em ninguém. E quando você vê, você virou aquela pessoa amargurada, solitária, infeliz, porque você está acreditando na sua mente. Mas eu tô aqui para te dizer que isso não é o fim para você, que se você acredita nisso, sua mente está dizendo para você, mas não é você. Então, começa a perceber que você não é o que você está pensando, você é a pessoa que vai perceber, sabe, esses pensamentos. Começa a ficar mais consciente do que você pensa e você vai conseguir separar deles. Tipo, pode ser o pensamento que vier na sua cabeça. Você vai falar, não sou eu, não é isso. Em vez de falar, não, é verdade, nossa, como eu pude pensar isso, você vai falar, nossa, tá bom, já entendi, não sou eu, não é de mim. Isso, sabe? São pensamentos que surgem na minha cabeça, mas não sou eu. E o que você precisa fazer, o que eu preciso fazer quando você se sentir assim, dominada pelos seus pensamentos, é voltar a sua atenção ao agora. Again, pode parecer clichê. O agora é você pegar essa árvore aqui e começar a observar as folhas, as cores, ouvir o vento. Só assim a sua mente vai acalmar. Só assim você vai perceber que você não pensa em mais nada. Só assim você vai sentir aquela paz de novo que você precisava e que você achava que não conseguia mais sentir. É só quando você prestar atenção nas coisas que estão acontecendo ao seu redor. Não no que já aconteceu e não no que vai acontecer.
É só realmente aqui agora que a nossa mente se cala, que o nosso ser volta para o estado natural das coisas, que é de estar aqui agora no presente. Então, esse vídeo é para você que precisa ouvir isso. Todo mundo precisa. Eu também espero voltar a ouvir esse vídeo também, porque quantas vezes eu já falei, nossa, como eu pude pensar isso? Como esse pensamento surgiu de mim? Como eu pude pensar tal coisa? Não, não sou eu. Eu não sou esse pensamento. Pensamentos não somos nós. Então isso é a libertação que fala assim, não sou eu. Então, eu não preciso levar isso a sério, entendeu? Então, hoje em dia o que eu consigo, eu tô aqui nesse lugar e por mais que às vezes nossa mente vem, né? Então, o pensamento já tão automático que a gente esquece, né? Então, pera aí, volta, para, eu vou olhar a árvore. Eu vou pensar igual uma criança e vou me concentrar no que eu tô vendo. Eu vou voltar a admirar as pequenas coisas. E é isso que tá a felicidade, sabe? É nisso que tá. É claro que a gente... isso não resolve tudo, tá? Se precisa de ajuda, se você tá passando por uma situação na sua vida que você acha que não tem solução, procure ajuda. Eu só posso te garantir que ainda bem que a gente tá vivendo uma era que a gente fala sobre saúde mental abertamente, assim como eu tô falando com vocês. Posso estar sendo vulnerável, posso estar me expondo, mas eu estou feliz de viver numa era que a gente pode falar, que a gente precisa de ajuda e que a gente tem ajuda o suficiente, né? Profissionais da saúde mental. Então, se você está precisando de ajuda, procure ajuda. Não sofra sozinho, não ache que a vida está sendo injusta com você, que nada está certo pra você, que não tem jeito pra você, porque tem. Porque não é você que tá pensando isso, são só esses pensamentos falando isso pra você. Então, não acredite nisso. Não acredite, porque existe sempre solução. E a solução é sempre, claro, falar com alguém. Se você precisar, por favor, não sofra sozinho. A gente tá em 2025, a gente tá aqui abertamente falando sobre saúde mental. Então, por favor, use esse benefício que a gente tem, que as pessoas de 20, 30 anos atrás, até de poucos anos atrás, não tiveram. Aproveite a oportunidade de poder falar abertamente sobre sua saúde mental e buscar ajuda. Mas, se você estiver assistindo esse vídeo também, tenta perceber os pensamentos que você está tendo e tenta se separar deles, tenta não se identificar tanto mais com eles. Tenta não ouvir só a sua mente, sabe? Tenta perceber que a sua mente só vai dizer coisas ruins pra você. Que a sua mente só vai dizer coisas ruins pra você. E se você acreditar nelas, aí realmente a gente acaba acreditando. E aí que tá o nosso problema. E é por isso que o mundo tá assim, por isso que a gente vê tanta coisa ruim. Porque as pessoas acreditam tanto na nossa mente que elas agem conforme a mente delas querem, sabe? Então, sabe aquele ditado que a nossa mãe fala? Mente vazia, oficina do diabo? É isso. A sua mente tá ali só produzindo coisas que você tá sentindo, né? Baseado no que você tá passando no momento. Então, só vai colocar coisas negativas, coisas ruins, coisas horríveis pra você acreditar. E muitas vezes as pessoas acreditam, as pessoas às vezes que não têm esse conhecimento que você está tendo a oportunidade de ter agora, de ouvir isso que você está ouvindo agora. Então espero que de alguma forma esse vídeo consiga ajudar uma pessoa a se libertar da mente, porque a mente ela escraviza a gente se a gente se identificar com ela, sabe? Se você falar, epa, não sou eu sou o que está acontecendo agora, eu sou a pessoa que está agora observando essa árvore, e não a coisa que está falando pensamentos aleatórios para mim sobre coisas ruins do passado e futuro. Então, quando a gente começa a perceber isso, esse poder que a mente tem, ele começa a se enfraquecer, verdadeiramente, porque você começa a falar, não, agora eu não quero pensar, você começa a voltar a tomar decisões por você. Agora eu não quero pensar nada, agora eu quero realmente ter minha mente limpa, eu vou fazer o quê? Observar. Eu te garanto, se você começar a observar e prestar atenção total, sua mente vai ter um silêncio, num momento de silêncio que você nunca experimentou antes, sabe? Você fala, nossa, realmente era só isso que eu precisava. Então você não precisa meditar, você não precisa entrar no mosteiro budista para conseguir acalmar sua mente. Você precisa realmente só pensar, prestar atenção no agora. Voltar realmente a ser criança e daí você vai voltar a sentir gratidão, você vai começar a observar as coisas pequenas da sua vida que fazem ela ser você, além dos seus pensamentos. E depois você começar a ver Deus de novo nas coisas. Então é isso que a gente precisa, ver Deus nas coisas. Quando a gente começa a voltar a ver Deus nas pequenas coisas, na árvore, na chuva, a gente começa a voltar a ser o nosso estado natural de criança, que é amar as pequenas coisas e sentir prazer nessas coisas. Porque se a gente for parar a pensar, não existe nada além do presente, né? O passado não importa mais, e o futuro ninguém nunca vai saber.
E é isso, gente. Espero que vocês tenham feito um pouquinho de proveito desse vídeo. E lembrando, de novo, eu não sou psicóloga, eu não sou terapeuta. Eu estou aqui como ser humana, falando para outros seres humanos sobre uma coisa que eu senti que eu precisava compartilhar e não só guardar pra mim, porque isso me libertou de momentos assim muito ruins na minha vida. E eu espero que isso sirva pra alguém também. Então, eu poderia aqui estar falando, né, sobre como, né, comprei isso, comprei aquilo, consegui isso, comprei aquilo. Mas o que realmente importa é que todas as pessoas consigam voltar a ter o controle sobre a sua mente e observar e realmente voltar a se apaixonar pelas nossas próprias vidas, ok? Então, beijo pra você e se você tá precisando de ajuda, procure ajuda, não sofra sozinho, porque não vale a pena e, como eu falei, a vida é muito além dos nossos pensamentos, a vida é muito além do que a gente pensa e nós, principalmente, somos muito além disso. Beijos e tchau!